Gente, hoje o Simanca tá aqui no Ópera Bar novamente e eu tô com o Esteban Tavares. É um grande prazer. Prazer é meu, velho. Prazer é Você conhece ele muito da Fresno, mas ele tem uma carreira, tem 11 anos e já tá bem sólida e muito difundida, porque ele tem um som muito próprio, a gente vai falar muito dele. E vem com a gente que o Simanca hoje é que esse cara aqui, que esse gaúcho, colorado e gente boa. Vem com a gente. Eu tava estudando você no para fazer essa entrevista. Eu me identifiquei muito com Sinto Muito Blues, que é a música que você costuma encerrar as suas apresentações. Sim. E eu encaro ela como uma música para sonhadores. Com certeza. E eu sou um eterno sonhador, porque eu acredito muito no meu sonho. Eu também. Então, eu não falo que ela é depressiva, que ela é de sonhadores. A gente sempre tem aqueles altos e baixos, mas a gente nunca para de sonhar. Então, que demais isso aí tá falando, cara. Então, pra mim, é um prazer. Que isso, cara. E eu me emocionei na hora que você tava tocando no show aqui no Ópera Bar, porque eu me identifiquei muito com ela, ainda mais no momento que eu tô vivendo, que eu tô literalmente vivendo meu sonho. Claro. E tendo os meus altos e baixos, mas sempre acreditando e tendo fé que ele vai virar. Tu sabe que essa música, velho, eu considero a minha preferida, assim, a minha favorita de todas. E eu escrevi ela quando eu tinha 17 anos. Eu nem tinha pretensão de ter uma banda. Eu só escrevi essa música porque eu tava começando a sofrer de alguns problemas de ansiedade e ter que ir pra médico e tal. E foi uma mudança na minha vida. Eu escrevi essa música com 17 anos, tô com 41, né, cara? São 24 anos aí de evolução. Mas eu não consegui evoluir, eu acho, liricamente tão bem quanto nessa música. Eu sou um cara muito apaixonado por ela também. Não, eu acho ela fantástica porque quando a gente consegue realizar os sonhos, a gente cresce. Exatamente. E quando a gente não, sempre tá buscando, a gente é uma eterna criança. Exatamente. É perfeito. A definição da música até hoje, eu acho que é a definição mais bonita e verdadeira do que eu quero dizer nessa música. Porque as pessoas, elas entendem, porque a música tem muita brincadeira de palavra e tal, as pessoas entendem do jeito que elas querem, mas na verdade, tu é um eterno infantil sonhador, e eu acho que quando eu tiver com 60 anos eu vou estar infantil sonhador, buscando uma coisa nova, porque é isso que dá graça, eu acho, pra vida. E eu acho que quando eu tinha 17 anos eu fiz essa música, eu não tinha, quem sabe, noção da realidade de que hoje eu tenho 41, que eu ia continuar sendo esse sonhador e tal. Gente, e você vai estar junto comigo, porque a gente tá quase na mesma idade. Claro. Então vamos continuar sonhando. E com essa introdução maravilhosa, com essa grande canção, essa grande composição, a gente vai começar a conversar sobre a carreira dele, que vem lá da banda Abril, gente. Vem da Abril. E ele é um cara que tem uma trajetória diferente, porque os seus pais te apoiaram sempre nesse sonho. Sim, né? Sim. E eu queria que você contasse uma história que é muito interessante, que seu pai te ligou no meio da faculdade. Cara, né? Essa história é boa pra caramba, assim, as pessoas, e obrigado por falar dela, porque as pessoas geralmente elas não dão muita bola pra isso, eu que tenho que ficar falando. Mas eu acho que quem é músico, quem era músico na minha época, quando ouve isso, entende melhor. Eu tava na faculdade de administração de empresas e eu não queria fazer administração, né? Na verdade, eu acho que a faculdade de administração é para pessoas indecisas, né? Sempre. E eu tava... Só que tinha aquela... Na minha época, né? Eu tenho 41, então... quando eu tinha 20 anos, 19, tinha uma cobrança por faculdade, na sociedade ainda. Quem fazia faculdade se dava muito bem. Hoje em dia é diferente, as coisas mudaram, né? E eu fui pra faculdade, era uma faculdade particular, meu pai tinha que pagar. E aí um dia eu me lembro que eu tava no intervalo da faculdade, ou devia estar matando aula, mas enfim, tava no intervalo da faculdade, e ele me ligou pro celular. Não tinha SMS, mas não tinha, né? Celular antigo. E aí ele começou a conversar comigo, tá gostando? Eu falei, não tô gostando, tem que ser honesto, não tô gostando. Então quem sabe tu não tranca tua matrícula, compra uma guitarra várias vezes, porque vai sair mais barato pra mim pagar a guitarra do que a faculdade, já que o que tu quer é isso. E isso é uma amostra, claro que meu pai
quem sabe do jeito até grosseiro, falou isso, digo assim, de vai comprar uma guitarra ao invés de estudar, mas no sentido de que vai fazer o que tu quer. Eu quero que você seja feliz. Exatamente, eu quero que seja. E a minha mãe também, claro que a minha mãe também. Minha mãe, inclusive, foi aqui a progenitora da primeira guitarra, do primeiro amplificador, teve dinheiro para pagar. Então, assim, os dois foram muito apoiadores, sempre quiseram. Meu pai tem 3 filhos, né? Sempre quis os 3 filhos muito felizes. Eu tenho sorte que as minhas irmãs fazem o que elas querem da vida também. Elas nunca tiveram que passar pela pressão social ou paternal de tu deve fazer isso. Meu pai é muito liberal com a gente, né? Meu pai é muito tranquilo, progressista nesse sentido, faz o que tu quiser para ser feliz. E eu fico, cara, cada vez que ele ou a minha mãe vão no show e eles vão e choram, assim, até hoje. E eu fico muito empolgado, né? Eu sei que é estranho falar empolgado pelo choro, mas é empolgado de saber que desde o começo eles falaram, pode fazer o que tu quiser, que a gente vai te apoiar, não te preocupa. Mas o choro deles é uma emoção muito grande. É uma emoção enorme. Porque eles falam assim, eu ajudei meu filho a ser feliz. Claro, não, e pro meu pai e pra minha mãe, quando eles me veem, a gente tem essas conversas mais profundas, assim. E esses dias eu tava com meu pai e falei pra ele assim, a gente tava fazendo churrasco lá em casa, vendo o jogo do Inter. E eu falei pra ele, tu já pensou que os teus 3 filhos fazem o que eles querem? E aí ele parou, saca? Ele meio que parou pra pensar, assim. Tipo, tu tem ideia que tu tem 3 filhos, os 3 fazem exatamente o que eles queriam fazer. Ninguém teve que abandonar nenhum sonho, ninguém teve que ficar triste. E aí ele meio que, ele entrou numa realidade que ele não tinha pensado ainda. Porque pra ele era muito fácil. Natural. Claro, pra ele é natural, faz o que tu quer, foda-se. Mas pra nós é muito diferente, pra quem é filho. Então eu cheguei esses dias pra ele e falei, já pensou que tu tem 3 filhos que fazem exatamente o que eles querem da vida? E ele ficou meio que chocado, assim, porque emocionado também, porque ele nunca deu um alerta pra isso, ele só pensava que os filhos dele tinham que ser felizes. E a minha mãe também, então é muito isso. E essa visão eu queria que você compartilhasse, ainda bem que você compartilhou, porque hoje muita gente não sabe o que é ser feliz, ele confunde felicidade com desejo. E com dinheiro também, né? E você definiu o que você queria desde muito cedo, e tocou 6 anos nos barzinhos. Toquei, fui muito feliz. Foi muito feliz. Muito feliz, comprei carro, podia morar sozinho com 18 anos. Saca? Tipo, tocar no barzinho pra mim foi melhor do que o começo de banda. Eu queria que você compartilhasse qual que é a diferença de hoje, pra tocar nos barzinhos de hoje, no barzinho das suas épocas. Assim. Eu acho que hoje em dia o bar de banda, ele tá em extinção. Eu nem sei se existe muito, pra te falar a verdade. Lá em São Paulo, pelo menos, eu vejo pouca banda de rock tocando cover na noite. Mas nós estamos em 2023, não sei como é que funciona. Na minha época, funcionava de um jeito muito diferente. E eu tava com 20 anos, 19 anos, né? Já tocava na noite com carteira de identidade falsificada desde os 17. E aí eu arrumei uma banda muito legal chamada Estado das Coisas, que os caras tinham... Se eu tinha 20 anos, os caras tinham 32, eles eram mais velhos. Então eles precisavam cuidar dos filhos, ter um apartamento. Então eu comecei a ganhar um dinheiro significativamente bom para minha idade. E tocar na noite, e isso me ensinou muito, porque eu acho que o que eu mais aprendi como músico não foi tendo aula. O que eu mais aprendi como músico foi tendo que tocar. Vamos tocar o Rapa, vamos tocar o Skank, vamos tocar hoje tal coisa. E aí tu tem que ir atrás dos estilos e aprender os estilos. Então eu acho que o que mais me fortaleceu como músico foi a noite. E te digo uma coisa, e falo porque eu falei para um amigo esses dias que tocava comigo, que está com 53 anos. A época mais divertida minha tocando, a que eu mais fui feliz naturalmente, foi a época da noite. Porque a gente não tinha uma cobrança. A gente só precisava chegar e tocar bem e depois se divertir. Então era uma época muito tranquila, né? Eu me lembro que eu voltava no apartamento às, sei lá, 10 da manhã, porque a gente voltava numa cidade, às vezes 5 horas de distância, e eu chegava tranquilo em casa, bem, e me divertia com aquilo. Eu me divertia muito mais com o cover, porque o cover ele não te cobra nada. As pessoas não necessitam saber quem tu é. Eles só querem ouvir um som divertido e dançar. Depois que tu vira o jogo,
as pessoas estão te olhando. Tu tem que estar bem, tu tem que estar perfeito, tu tem que estar... Então essa diferença, assim, eu levo muito com carinho da época de ter que tocar à noite. Mas- E voltaria a tocar à noite a qualquer momento. Mas nessa época também, você já fazia suas coisas autorais e gravava de forma pirata. Já, É, já. Claro. Aquele... Primeiro disco da Fresno foi assim. Então, Eu tava na noite no primeiro disco da Fresno e eu tinha... Na verdade, a gravação digital tinha começado a acontecer entre alguns músicos. Então a gente trocava uma pirataria de programas pro Windows na época, né? Ninguém tinha Macintosh na época. Então assim, trocava... Quem nunca né? mexeu com isso, né? É. Na internet. E aí a gente começou, tanto que o primeiro disco da Fresno eu gravei assim, o segundo também, tipo, aprendendo. Eu tava aprendendo também. Porque na época, ao mesmo tempo que tu tinha a pirataria pra te ajudar a ter os programas, tu não tinha o YouTube pra te ensinar como usar. Então, tu tinha ali um compressor, mas tu não sabia como é que tu usava. E era aquilo. tentativa e erro. Tentativa e erro. O disco da Fresno, os dois primeiros, são tentativa e erro. Os dois, porque a gente gravou no apartamento. Eu morava num quarto desse tamanho, tinha uma mesa que tinha um computador e umas caixas, a gente gravou ali os dois primeiros discos. E eu nem era da banda. Mas foi nessa coisa de vamos aprendendo, que uma hora a gente vai chegar lá. E isso, se não fosse isso, quem sabe, eu não estaria aqui hoje, porque se não fosse o lance de gravar, a Fresno procurar, querer gravar um primeiro, segundo disco, eu não estaria com a Fresno hoje. Né? Não, e o legal é que você tocava à noite e de repente ele tocava guitarra e era vocalista. De repente, 4 horas da manhã, o Lucas liga pra ele: você toca baixo? Vem pra São Paulo tocar baixo. Sem ter um baixo, né? Sem ter um baixo. Sem ter um baixo. Mas assim, foi uma coisa que eu tive que decidir em poucos minutos, porque era de madrugada, realmente. Uhum. Eu tinha acabado de voltar de um show na noite também, era uma quarta-feira. E ele perguntou, tu quer tocar baixo na Fresno? E eu pensei, bom, se eu quiser tocar baixo na Fresno, provavelmente eu não vou tocar mais com a Abril. Tocar na noite, óbvio que não ia mais, mas a Fresno já estava num momento muito bom. Então eu tive que fazer uma decisão do tipo assim, eu posso tocar baixo, eu sabia que eu conseguiria tocar baixo com a Fresno, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisaria virar um baixista. E o que aconteceu? Isso era 4 da manhã, de uma quarta-feira. Eu passei a quinta-feira inteira arrumando uma mochila de acampamento, daquelas gigantes, que tu pode levar tudo que quiser, e assistindo 2 vídeos muito importantes para mim de baixistas que usam palheta. Assistindo o In The Flash do Roger Waters e assistindo o Guns N' Roses em Budokan 92. Pra mim é um show que fez tocar guitarra, então eu queria ver o Duff ali tocando. Então eu passei o dia inteiro ouvindo ou assistindo esses shows e arrumando a mala. E falei, eu vou tocar desse jeito, eu vou ter que tocar de palheta, eu vou ter que inventar um estilo de tocar baixo. Sem ter um baixo, né? Cheguei em Porto Alegre, o Bel, meu amigo da Abril, me emprestou 10 cheques, que na época podia usar cheque ainda. Pra quem não sabe, cheque, cheque, usava na década de 90. Me emprestou 10 cheques, eu comprei um baixo. Foi o primeiro baixo na Fresno. E dali eu desenvolvi um estilo de baixista. Acabei até injustamente ganhando prêmio de baixista e tal. Acho que justamente... Por que isso? Não é. Não, porque na verdade eu acho que assim, na época o nosso grande baixista, o Champion, estava vivo ainda. E outra, eu concorri com gente muito boa. Eu concorri com o João Baroni na bateria, saca? Tipo, como é que tu vai ganhar do João Baroni? Isso aí é gato, isso aí é mentira. Então, são prêmios que eu nem exponho na minha casa, porque eu tenho vergonha. Como é que tu vai ganhar do João Baroni, que é o maior de todos? Mas assim, eu acho que como baixista, sem querer, né? Porque eu acabei sendo baixista sem querer, eu fiz muito adolescente na época comprar baixo. E querer ser baixista também. Isso eu sei que eu fiz e eu tenho muito orgulho disso, na verdade, de saber que muita gente entrou na música por causa disso. Você falou no show, mas eu vou expor aqui. O primeiro show que ele tocou com a Fresno foi no Mineirão.
né? Primeiro, já foi no Mineirão. Primeiro foi no Mineirão. No depois festival de uma rádio, que eu não me lembro, que era um número a rádio. 98, 89, não lembro. 98. 98. 98. Rádio Festival, BH. exatamente. Que o primeiro show que eu fiz com a Fresno foi no Mineirão. E a gente dividiu um ônibus com o Cachorro Grande até aqui. E... Beijo pro Beto. Beijo pro Beto, maravilhoso, meu ídolo. E cara, engraçado, porque depois o primeiro show com o Humberto também foi aqui. Que o Eu Humberto, estava, viu? como é que é o nome daquela casa? No Castelo Master. Não, mas é que, no Master sim, mas a gente fez 2 shows antes com uma desculpa que era um ensaio de turnê. Como é que era o nome da casa? Eu vou lembrar. Era uma casa com umas 800 pessoas. Ai, não vou lembrar também não. Eu fui nesse do Castelo Master. Não, esse eu tava já no ponto. Mas a gente acabou fazendo 2 dias aqui em BH, de uma pré-turnê também, que foi a primeira vez que eu fiquei com o Beto. Então, assim, a minha relação com Minas Gerais é muito louca, né, cara? Porque a primeira vez que eu vim com a Fresno, já vi o Mineirão. A segunda vez que eu fui tocar com a Fresno, já foi aqui em Berlândia. O Humberto, a primeira vez também foi aqui em Minas Gerais, foi em BH, a segunda vez foi em Berlândia. E com o Humberto, o público do Humberto em Minas Gerais é enorme. Então eu andei por muito a cidade. Eu me lembro de ficar assim, por exemplo, uma semana parado num hotel em João Molevade, porque tinha que ir para outra cidade depois, não valia a pena voltar para casa, saca? Tipo, então me lembro do interior de Minas Gerais, assim, e passear muito, muito, muito por aqui com o Humberto. E o mais legal dessa história do seu com o Humberto é que você custou acreditar que o Humberto entrou em contato com você, porque é um dos seus ídolos, né? É um cara que te inspirou muito na música, então... Na verdade, eu não acreditei, né? Porque, na verdade, o Twitter, na época, ainda não existia o selo verificado do Twitter, né? Pra quem tá vendo hoje em dia, agora é do Elon Musk, todo mundo é verificado, mas, enfim, na época não existia o selo verificado pra dizer que uma pessoa era real. E ele mandou uma DM pra mim, falando que tinha ouvido umas músicas minhas e gostou muito. Eu falei, é mentira, isso aqui é um Humberto Gessinger falso. Né? E aí eu fui falar com o Duca Lendecker, que era do projeto Pouca Vogal, com ele, perguntando se aquele era mesmo o perfil do Humberto. E o Duca falou assim, esse é o perfil do Humberto, pode ir tranquilo. E aí o Humberto me mandou um e-mail com um pedaço de uma letra que virou Tchau Radar depois. E eu terminei a letra, cantei e mandei um violão para ele cantar em cima. Quando veio com a voz dele em cima, eu ainda era tão desconfiado que eu pensei assim, caralho, o cara que tá me passando a perna é um cover do Humberto. Muito bom, né? Um cover muito bom. Esse cara que tá me passando a perna é muito bom. E escreve bem. O cara escreve bem igual o Humberto e é um filho da puta muito bom. E aí tá, o que aconteceu? Eu fui pra Porto Alegre fazer um show, a gente já tinha gravado Tchau Radar. Aí ele perguntou pra mim assim, posso no teu show? Eu, como assim? Não, pode não. Aí eu falei, aí ele falou assim, vamos falar uma coisa junto? Eu, claro. A gente acabou tocando Don Quixote, mais uma, não lembro qual era. Aí a gente tirou uma foto oficial juntos, que é uma foto que tem na internet, que tá na época não tinha também Spotify. Então a gente teve que lançar essa música no SoundCloud. Tem essa foto nossa juntos, que é a foto oficial. E ele falou, pode lançar no teu nome a música. E a música, cara, deu muito play em um dia, assim, pelos fãs do Humberto, né? E aí que vira uma história interessante, porque o Humberto ele já estava num clima acústico, que ele vinha de 2 acústicos de Engenheiros, um Pouca Vogal, que era acústico também, e ele queria montar comigo um projeto acústico, que era Trio Grande do Sul, que era eu, ele e o Paulinho Goulart na gaita. Tá ficando com ele de novo agora, o acordeon, né? Só que o Tchau Radar deu tão certo, pro fã do Engenheiros, que queria ouvir de novo guitarra com distorção, bateria, deu tão certo que o Humberto falou, não, vamos sair em turnê com uma banda, vamos fazer um disco novo, que era o Solar. E aí eu falei, vamos, né? Óbvio que nós vamos, óbvio. E aí ele me convidou para ir para Porto Alegre, tem a história engraçada, que ele me pagou uma passagem de avião até Porto Alegre, para encontrar com ele numa praça e falar, tu quer entrar na banda? Eu falei, sim, então tchau, e voltei para São Paulo. Isso é muito louco. Foi assim, você chegou lá, falou, quero... Então. Cara, literalmente, se um dia ele quiser responder, isso ele pode responder, mas literalmente ele falou assim, me encontra na cancha de bocha da Praça X, que era uma praça que morava perto lá em Porto Alegre quando eu morava. Aí eu peguei um avião de São Paulo, desci em Porto Alegre, peguei um táxi, fui pra Praça X, fui até a cancha de bocha, tava o Humberto com uma camisa do Botafogo,
um boné do Lakers, que é a combinação mais horrível. Que é preto e branco, amarelo e roxo. É a combinação mais horrível que alguém pode Eu ter. tô imaginando Humberto Gessinger, daquele E brancão. cabeludão ainda, assim. Aí eu achei, eu pensei, não, ele vai fazer um teste comigo, vai ter um estúdio, ou ele vai conversar comigo. Ele olhou assim pra mim, vamos fazer a turnê? Eu falei, vamos. Tá bom, então vamos tirar uma foto pro Instagram. Aí tirou uma foto pro Instagram, tchau, tchau. E tinha uma passagem de volta pra São Paulo 9 da noite, velho. E foi muito assim, quero, tchau, tchau, tchau. E aí eu comecei a tocar com o Humberto, e aí foram 3 anos. E foram 3 anos só porque eu tive que sair, porque por mim eu estaria até hoje, assim, eu tive que sair porque nesses 3 anos eu acho que eu consegui fazer 6 shows solo só da minha carreira. E eu precisava manter minha carreira ativa. Mas se não fosse por isso, se eu fosse um músico contratado, eu estaria até hoje com o Humberto. Agora vamos falar da sua carreira solo, né? Você pegou o pseudônimo de Esteban, né? Que na verdade seu nome é Rodrigo. Sim, inventei. Por conta do primeiro álbum, né? Sim. Que foi lançado em 2012, mas você começou a escrever em 2007. Comecei a escrever em 2007 para provocar o Humberto Gessinger. Olha, não sabia. Por que? Porque o que aconteceu? O Humberto sempre tinha uma música, né, de 92, Engenheiros, anoiteceu em Porto Alegre, que ela tem a narração do gol do Grêmio na Libertadores e no Mundial. Olha, que do Grêmio, Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio. Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato Joabel Pereira. Há 3 minutos na prorrogação, Grêmio 2. Futebol não faz, Futebol. E aí, cara, eu falei assim, ó, eu achava que eu ia morrer e nunca ia ver o Inter campeão do mundo. E o Inter foi campeão do mundo em 2006. Em dezembro. Aí Fernandão. Gol do Gabiru. Aí a gente chegou em 2007, eu comecei a fazer uma música. Que não tinha nada a ver com a Fresno. Eu tinha acabado de entrar na Fresno. Mas não tinha nada a ver com a Fresno. Eu falei, bom, pela Fresno eu não posso lançar. Aí eu falei, vou botar a narração do gol do Inter. Aí procurei a narração do gol do Inter no YouTube, baixei, ficou... bom, botei, fez sentido na música, falei, agora eu vou me vingar do Humberto. Só que aí eu lancei aquela música no MySpace só pra brincar com o Humberto, na real. Eu não achava que as pessoas iam ouvir aquilo. Tanto que eu demorei mais 2 anos pra lançar outra música no MySpace, né? Que foi Sofia. Porque quando eu lancei Visita, eu só queria provocar o Humberto. E eu tava muito bem na Fresno. Eu não tinha um pensamento de sair da Fresno. Eu tava acabando de entrar. Quando eu lancei Sofia, a gente foi pra Fortaleza, eu me apaixonei por uma menina, a Fresno já tava grande, tá? A gente foi gravar Malhação lá, né? A gente foi gravar a novelinha da Globo lá em Fortaleza, e eu me apaixonei por uma menina, e aí eu comecei a fazer música mesmo, foi 2009, aí eu comecei e não parei. Aí até o Adiós Esteban terminar, o Adiós Esteban eu acho que eu fiz em 6 meses todo, ele foi lançado em 2012, mas ele tava terminado em 2009. Porque todo o trauma que eu tinha que passar já com aquela menina, e também já tinha sido muito blues escrito, já tinha a sua canção escrita também. Já pode contar um pouco da história da Sofia? Pô, cara, foi uma tentativa, foi um romance de verão, uma tentativa de namoro. Depois de um tempo não deu certo, mas na época que eu fiz a música, a gente estava, entre aspas, junto ainda, então a música tem um sentido de eu querer namorar e tal. Eu era um cara muito jovem na época, tava muito iludido também com tudo, muito iludido com o lance da fama da Fresno, iludido de estar entre outras pessoas que eu achava que nunca ia conhecer. Então quando eu fiz a música eu tava meio que pedindo em namoro a pessoa, né? Era meio que isso, né? Tanto que tem Então me diz, Sofia, o que eu posso fazer para estar dentro da minha vida e fora da minha vida e fora da minha TV.
Óbvio que não deu certo, senão a Sofia estaria aqui, né? Mas eu acho que ali foi o start para que eu começasse a escrever por mim coisas diferentes que eu fazia na Fresno. E foi acho que a pessoa, eu devo muito, acho que nunca mais vou encontrar ela, mas acho que eu devo muito à pessoa, Sofia. Não por nosso relacionamento pessoal, mas pelo que eu fiz musicalmente a partir dela. E isso é muito legal você falar, porque na sua trajetória eu escutei seu álbum todinho, né, solo, e você é muito introspectivo e canta todas as suas emoções. E você consegue canalizar na letra essa confusão que é o ser humano. Claro. De emoções. E eu quero saber assim, você falou de Sofia, mas você já lançou, se eu não me engano, 4 álbuns, né? Sim. Então, assim, todos eles, você lançou um single recentemente, em 2023, e todos eles é muito introspectivo. Muita gente leva isso para um lado mais depressivo. Mas é melancólico. É um pouco depressivo. Embora eu não seja diagnosticado por um psiquiatra com depressão, e não seja mesmo, eu acho que tem muito depressivo, tem muito de melancolia nos álbuns, porque vamos por álbum, né? O primeiro que eu fiz lá, o primeiro álbum gira em torno desse personagem chamado Sofia. Ele é um álbum que musicalmente ele é muito agradável, ele é muito pra cima, mas liricamente ele é horrível, ele é deprimente. Já o segundo álbum é um álbum que musicalmente ele é deprimente, mas o que eu canto ali já é outra coisa. Porque eu tinha me livrado desse personagem. É outro momento. Então, assim, o que eu tento fazer é isso. Assim, eu não vou deixar de falar da minha vida. Eu não consigo fazer uma música inventando sobre outra pessoa. Eu tenho que acreditar no que eu escrevo. E eu preciso viver para isso. Então, se eu viver uma experiência ruim, por mais que a música seja feliz, ela vai ter uma experiência ruim contada. Se eu viver uma experiência boa, eu vou contar essa experiência boa. Se eu ver uma experiência de amizade, de amor, eu vou contar isso. Eu preciso ter experiência. Por isso que na pandemia eu fiquei tão parado. Quando a pandemia começou, obviamente, com todo respeito, ninguém sabia que teríamos tantas mortes. Eu achava que eu ia ficar em casa gravando. Só que não, porque eu não tinha experiência. Porque eu estava num quarto trancado, com medo da doença, sem ter contato humano. E sem contato humano eu não consigo escrever. Sem experiência, eu não tenho como escrever. E isso eu aprendi muito na pandemia. Que interessante. Eu achei que eu ia escrever pra caralho na pandemia, que eu ia ser o maior escritor do Brasil, e eu não escrevi nada, porque eu não vivia nada. Eu realmente entrei na quarentena de cabeça, não saí na rua, não saí pra festa, não... Então, assim, eu fiquei um cara sem vida. E sem vida tu não tem como escrever, a não ser que tu escreva uma música pra falar da antivida. E eu não queria fazer isso. Porque eu tava sozinho, num quarto, e essa foi a vida da pandemia. Fiquei 2 anos sozinho, me comunicando com meus parentes por telefone, e eu não tinha a mínima vontade de escrever sobre aquilo. Porque aquilo não trazia felicidade nem tristeza, era uma apatia, era diferente. Eu não conseguia, se eu tivesse triste, eu conseguiria escrever. Se eu estivesse feliz, eu conseguiria escrever. Não, mas aquela apatia era impossível de escrever sobre. Eu acho muito interessante você relatar como você escreve, porque as pessoas não têm noção que você gosta de hardcore, de punk, de metal, gosto do Steve Wonder. Do Steve Wonder é o Pantera. Então, assim, é bom você falar que muita gente acha que a vibe que você escreve, que você toca, sim, não é muita, não é dessa referência, mas sim, você... Não, tem referência de tudo, cara. Então, eu acho que a música é mágica, na real. A música tem que estar o ouvido aberto pra ela e ouvir o que tu quiser e deixar rolar, assim. Eu queria saber também, porque você pegou uma época muito boa da MTV. Sim. Né? E você pegou e você gostou muito daquela energia da MTV, daquela... Eu amo. Saudosa MTV. Eu amo. Eu tenho uma amizade muito grande ainda com a diretoria antiga da MTV. Ainda somos muitos amigos, embora eles não trabalhem mais com a MTV. Mas eu acho... a gente estava conversando hoje vindo pra cá e a gente estava falando sobre a MTV. E eu acho que além de... Eu falo isso porque
eu converso com uns artistas, o Beto Sim, Bruno, sim, o Beto, o Gabriel do Autorama, claro. todos, Sente falta demais. todo mundo fala muito saudosamente da MTV, daquela época. Mas acho que eu vou dizer uma coisa que nem o Beto nem o Gabriel falaram. Que é uma coisa assim, ó. Antes de eu estar dentro da MTV, eu era um fã da MTV. Quando eu tinha 11 anos, eu implorei pra minha mãe comprar uma antena parabólica, porque eu morava no interior do Rio Grande do Sul e não pegava MTV, pra eu assistir MTV. Então, assim, o meu caráter musical, antes de eu ser um músico, antes de eu ter uma profissão, já era a MTV. A MTV já era maravilhosa pra mim. Quando eu tive a oportunidade de estar lá dentro, aí foi outra coisa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fiz Rock Go 6 meses, eu apresentei Rock Você Go. foi DJ. Fui VJ. Foi VJ da MTV. Fui VJ. Né? Depois você consegue estudar música e também conciliar isso. Pô, às vezes você não consegue nada e morre solteiro. Mas foi um dos teus maiores estímulos a começar uma banda, a mulher? Tu não precisava passar pela assessoria de imprensa, porque tu era amigo das pessoas que trabalhavam lá. Então tu ligava diretamente e falava assim, ó, oi, é o Tavares, tudo bem? Eu tô lançando um projeto novo, Esteban, pode me ajudar? Aí a pessoa te respondia do outro lado, olha, eu tenho tal programa, tal e tal programa pra te encaixar, qual tu quer? Tu não tinha esse meio campo que a assessoria de imprensa faz a TV parecer impossível. A MTV fazia tudo parecer possível que tu imaginasse na vida. E então é claro que faz falta, uma falta brutal. A MTV, primeiro que a MTV me lançou como Fresno, a MTV me lançou como artista solo, foi a MTV. Se não fosse a ajuda da MTV, eu não estaria aqui. Eu casei com uma menina da MTV durante 5 anos. Então, assim, a MTV meio que me deu tudo, né? Tipo, eu tive um casamento, uma banda, um projeto solo, dentro daquela estrutura ali. Claro que quando acabou, pra mim também o mundo desabou. Porque a gente sabia, principalmente a gente que tava ficando mais velho, quando a MTV acabou, eu já tava fazendo 30 anos. A gente já sabia que tava ficando mais velho pro público jovem, a gente não teria mais exposição. E essa exposição que vinha da MTV, ela tava indo embora, porque a MTV ia voltar pra Viacom, que é que nem hoje Largados e Pelados, não é Largados e Pelados, é Rio Shore, sei lá o que, putaria, enfim. Não tem mais música na MTV. E a gente sabia que a gente ia perder essa música. Então, pra mim foi horrível, pro Beto foi horrível, pro Gabriel, é que o Beto é muito amigo realmente, né? Eu fiz os 2 últimos discos dele e eu produzi. Então o Beto é um amigo meu muito próximo. Eles são lindos, né? Eu amo o Beto, eu amo a música dele. Um beijo, Beto! Beijo, Beto, a gente ama. Mas assim, pra mim e pro Beto, já que tu citou ele, foi de um dia ser rei e no outro dia o teu castelo tá desmoronando. Porque tu chegava na MTV, eu e o Beto, por exemplo, a gente chegava na MTV, dava oi e entrava, não precisava falar com segurança, não precisava dar RG, já era oi, tudo bom, Tavares, pode deixar subir. É o Beto, pode deixar subir, não tem? E aí parece que o nosso castelo um dia foi embora, porque a gente era rei, assim, a gente era amigo de todo mundo, a gente aparecia em todo lugar, e a MTV nos dava essa força, então pra mim foi muito ruim e tenho certeza que o Beto também. Eu quero fazer uma pergunta diferente. Por favor. O que eu posso saber do Esteban Tavares, que na verdade é o Rodrigo, que eu não encontro no Google, eu não encontro nas redes sociais. Eu quero uma coisa... Vou te dizer, isso é muito bom, cara. Sua. Que tu nunca vai encontrar no Google, cara. Eu não tá, não sei porquê no Google, né, cara? Eu sou um cara muito apaixonado do cavalo. Muito apaixonado do cavalo. Eu sou tão apaixonado do cavalo que eu não monto mais, né? Porque depois eu descobri via veterinários que um ser humano machuca um cavalo. Eu nem monto mais. Nossa, eu não sabia disso. Então, nem montar. Eu amo tanto o animal que eu nem monto mais por pena. Assim, tipo, acho que eu vou machucar o bicho. Sou um aficionado em cavalo. Não tenho nenhum, não frequento lugares com cavalo, mas tipo, todo o espaço branco que eu posso ver um cavalo, eu tô lá abraçado. Assim. Sou um cara apaixonado por isso, sou um cara apaixonado pelo campo, assim. Eu acho que nunca vai ver no Google a ideia de que eu, se não tivesse uma banda e fosse um roqueiro, moraria no campo. Teria 8 vacas, uns cavalos e tal, e faria minha vida. Eu sou muito... Eu tenho uma coisa do meu pai que é a paixão pelo campo, assim, pelo lance do gaúcho, do cavalo, de ter os bichos e tal, de ter essa horta, e então
eu acho que seria 880. Ou hoje eu estou em São Paulo por um motivo, mas se não fosse isso, quem sabe eu estaria morando numa fazenda. Sou um cara muito do campo, eu sou um cara que queria ter um trator, sou um cara que queria plantar, sou um cara que queria ter um monte de cavalo solto, assim, eu acho a vida no campo incrível desde que eu sou criança, mas a minha vida me levou ao outro lado, mas tu nunca vai encontrar no Google isso, tu nunca vai encontrar isso, que eu sou o cara que sabe acordar às 5 da manhã, prender uma vaca e tirar leite, eu sou um cara que sabe pegar um cavalo recém-nascido e domar. Isso aí é o tipo de coisa que eu aprendi na infância que ninguém vai saber no Google. Nossa, eu acho isso muito interessante, porque acho que você já respondeu uma das perguntas que eu costumo fazer também. Qual que é a sua singularidade? Que todo mundo é único, todo mundo é singular. Não, mas acho que singular ainda a gente pode abrir mais um espaço. A gente abre outros leques. Assim, cara, eu sou um cara que, claro, eu vou falar uma besteira agora. Pode falar, fica à vontade, estamos aqui. Eu tenho uma, não sei se é fobia o nome, porque eu nunca fui no médico saber, mas eu tenho que tomar 3 banhos por dia. Tem essas manias, assim, sei lá, que tipo, tem que... Uma mania, né? Não sei se o nome psiquiátrico é mania, mas é mania. Pra mim é uma mania. Mas é uma boa mania. É uma mania que mantém o cara limpo, né? Mas geralmente tomo 3 banhos por dia, mas eu acho que, assim, de singular mesmo, assim, cara, é que eu ouço muito LP, só que eu só ouço LPs, aí chega a ser uma mania também, eu só ouço LPs de bandas argentinas. Eu só tenho LPs de bandas argentinas. Eu ia te perguntar isso, que acabou indo para os assuntos. Eu queria saber a sua ligação com a música argentina e por que Esteban, né? Eu sei, mas por que Esteban? E por que ficou? Você não voltou pro Rodrigo. Sabe que não era pra ser Esteban, né? Bom, primeiro vamos por partes. Ligação com a música argentina. Eu nasci numa cidade ao sul do Rio Grande do Sul, que já é bem longe de Porto Alegre, que é Camaquã. Depois eu fui criado numa cidade mais ao sul ainda, que é muito perto do Uruguai, que é Pelotas. Então, como as rádios uruguaias replicavam o que acontecia nas rádios argentinas, acabava que em Pelotas, que era perto do Uruguai, replicava também as rádios uruguaias. E eu conheci um cara chamado Fito Páez, que eu sou fã abertamente até hoje, e eu conheci o rock argentino. E na época nem tinha internet, então assim, eu conhecia só o Fito Páez. Aí eu fui lá numa loja, tem CDs do Fito Páez? O cara falou, tem esse. Aí comprei esses do Fito Páez. Depois, quando a internet entrou, comecei a descobrir mais, Charly Garcia, Luiz Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, do Soda Stereo, que é, né, o grande sucesso do Capital Inicial, para quem não sabe, a sua maneira, é uma versão de uma música do Soda Stereo. Então depois conheci Los Redondos, enfim, comecei a conhecer música argentina jovem. Me apaixonei. E me apaixonei por um fato que cara, logicamente, se eu fosse explicar, eu amo também o Barão Vermelho, eu amo o Paralamas, eu amo os Engenheiros, eu amo os Titãs. Mas a música argentina tinha muito do convocar, assim, parecia que tu tava num campo de futebol ouvindo, saca? Tipo, parece que as pessoas fazem músicas pra galera cantar junto, assim, como se fosse um jogo. River. Um Boca River, exatamente. Então eu comecei a me interessar muito por aquilo. Claro, hoje, com 41 anos, eu vou 3 vezes por ano pra Argentina, eu vou pra festival de música, eu conheço todo mundo lá. Mas começou assim, e aí eu comecei a ouvir música argentina e comecei a ir pro lado do piano, que era o contrário daquele hardcore da Fresno. E aí, tu me perguntou música argentina e depois... Do Esteban. Como é que o Esteban entrou na sua vida? Uma amiga minha também muito apaixonada pela Argentina, não foi pra Argentina, foi pro Uruguai. E ela bateu uma foto do Muro de Lamentos, né? Que é muito comum na Argentina e no Uruguai é o Muro de Lamentos, no cemitério, né? E era uma foto que dizia Adiós Esteban, pichado assim, no Muro de Lamentos do cemitério. E eu falei, caralho, filha da puta, que nome bom pra um disco. Adiós Esteban. E eu falei, eu vou usar esse nome para um disco. Adiós Esteban. Tá, mas Rodrigo Tavares como carreira solo não soa bem. Rodrigo sozinho não soa nada bem. Tavares parece um borracheiro. Pô, se o nome do disco vai ser Adiós Esteban, vamos usar esse nome Esteban. Só que na época o nome Esteban não era para ser o meu nome Esteban, era para ser o nome do projeto solo inteiro.
Que nem o Lucas tinha o Bishop, que era um projeto solo inteiro. Só que acabou com o advento do Twitter. Veio o arroba e eu falei, arroba Esteban Tavares, porque as pessoas vão saber que eu sou Esteban e ao mesmo tempo eu sou Tavares da Fresno. E aí eu tive que adotar o nome, né? E não tem problema nenhum com isso, pode ficar de Esteban, não tem problema nenhum com isso, não, nenhum mesmo, assim, adoro. Gostei que virou isso também, assim. Mas foi porque uma amiga minha, muito amiga minha, mandou uma foto do Muro de Lamentos e dizia José Esteban pichado, assim. E eu falei, que nome de disco foda pra eu fazer. Saca? Porque eu tava numa merda violenta. Falei, caralho, que nome bom de disco. Que quem sabe esse é José Esteban, esse Esteban seja o mesmo cara que eu sou e tal. Nós estamos chegando no final da entrevista. Por favor. E eu falei da singularidade porque eu não gosto do termo que me define, né? Que é deficiência. Eu troco esse termo por singularidade. Cada um tem vários, você já... Característica, né? É uma condição. É uma condição. Eu também tenho algumas doenças psiquiátricas que eu chamo de condição, eu chamo de doenças, tá? Então, e aí, você já compartilhou alguma singularidade sua? Se quiser compartilhar mais? Não, por favor. E eu queria que você contasse se você teve alguma experiência com alguma pessoa com alguma singularidade, se você conhece, se você teve alguma experiência com alguma pessoa com deficiência, o que ela te ensinou, o que você ensinou pra ela. Eu vou contar duas histórias então, se tu me permite, por favor. Claro, fica à vontade. Primeiro a minha, que não tenho nenhuma deficiência física, porém eu tenho uma condição, que é de ansiedade generalizada, e eu tenho que me medicar há 20 anos. Então, assim, cada dia, pra mim, quem sabe quem esteja assistindo não entenda isso. Mas cada dia pra mim é uma vitória, sacou? Eu tenho que tomar um remédio quando acordo, eu tenho que tomar o outro remédio ali quando eu começo a me sentir um pouco mal. Eu sou um ansioso daqueles que têm crise de pânico. Então, cada dia que eu tô bem é uma vitória foda, assim, pra mim. E eu acho que é uma doença muito moderna, devido a muita opção, muita tecnologia. E acho que as pessoas às vezes são ansiosas nos seus lares sem saber e sem procurar ajuda, tá? Então eu não posso deixar de falar isso, velho, porque há muito tempo eu sofro com isso. Quem sabe com a idade da maioria do meu público aqui, eu já me trato. Agora, vamos falar de deficiência ou de condição física. Eu tive o meu avô, que ele teve um AVC com 58 anos, ficou mais 14 anos sem poder falar, se mexer. E como eu era o neto mais velho, eu era o neto mais responsável por ele. E, velho, a vida é feita de condições, como a gente falou, é uma condição que eu tenho. Eu tive que abrir mão de muita coisa, nunca vou me arrepender disso. Nunca vou me arrepender disso. Para que ele tivesse uma vida mais legal, porque eu era, que nem eu falei, eu era o neto mais velho, e para um avô, o neto é uma coisa muito peculiar, assim. Uhum. Claro que como ele teve um AVC, ele nunca conseguiu voltar, não conseguiu se recuperar, ele perdeu movimento e voz, mas a gente teve uma relação muito boa de neto e avô nesses 14 anos que ele ficou assim. Ele ficou 14 anos, cara, em condições sem falar e eu era uma das poucas pessoas que sem ele falar sabia o que ele queria me dizer. Então foi de 94 a 2008 que a gente passou por isso, e eu era uma das poucas pessoas que sem falar nada sabia conversar com ele. Então a gente não pode se limitar às coisas, assim. No caso dele, eu acho que é a minha opinião, eu amo ele até hoje, onde eu esteja, eu acho que ele se limitou porque veio uma doença e ele se sentiu fragilizado e se botou um limite, daqui eu não passo. Mas cara, eu acho que a distância de vontade entre quem sofre de qualquer condição ou usa em Bolt é 0 segundos, desde que tu queira. Desde que tu queira. Claro, cara, que eu sei que... eu sei que a gente não vai correr em 9 segundos 100 metros. Mas a gente vai querer alguma coisa nessa vida. E a gente não pode deixar que nada nos impeça de fazer isso. Porque senão a gente vai entrar na condição, e literalmente no auge da palavra condição, que é entrar dentro, se trancar lá dentro, como diriam os latinos,
no círculo de baba que o sapo faz em volta da cobra e não deixa a cobra sair. E a cobra precisa sair e conhecer o mundo. Então eu acho que a gente tem que tentar. Por mais difícil que seja, a gente tem que tentar. E aí vai doer, vai cair, não sei. Não sei, aí a vida vai dizer se vai fazer ou não. Agora, se tu ficar parado, é muito difícil que tu consiga. Se tu tentar, pode doer. Mas uma hora tu pode conseguir. Gente, eu não vou falar mais nada com esse depoimento maravilhoso. Você conheceu esse ser humano, esse artista que eu fiquei mais fã ainda dele. E eu espero que vocês tenham curtido aí no Simanca. Obrigado ao Isaac, ao Barato que tá aqui com a gente aqui. O Barato é o nosso herói. Esperando. Eu esqueci o nome dele. O Bruno. Muito obrigado, gente. E é muito emocionante. Espero que vocês gostem. E vejo vocês no Simanca. Muito obrigado ao Tavares Foi aqui. demais, velho. Foi demais. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Até mais, até a próxima.